Shalom, queridos. Pode se sentar, quem estiver em pé. Feliz Páscoa. Ih, ninguém está entendendo não, todo mundo devagar. Vou falar novamente. Feliz Páscoa. Tá, eu prometo que daqui para o final você vai começar a entender, vai falar muito mais animado. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e minha família, o real sentido da Páscoa. É normal chegar esse período, as pessoas já fazerem a alusão e que já entendem ou que vivem o sentido da Páscoa. Porém, há uma dúvida, há uma falta de compreensão mais aprofundada do que realmente é o sentido da Páscoa, qual o seu propósito. Então eu quero que você caminhe junto comigo durante essa mensagem, preste bem atenção, para você entender que a Páscoa ela é algo que já é instituída há muito tempo. Para que no final dessa mensagem, no final desse culto, você possa sair daqui decidindo viver uma Páscoa inteiramente com a sua família, com o propósito que se é real. Amém? Leandro, tu só aumenta um pouquinho o retorno que eu não estou ouvindo nada, por favor. Vamos lá, primeiro sentido da Páscoa, a palavra Páscoa, ela deriva do latim pascha, e deriva do hebraico, que por si só deriva do hebraico peshat ou pesat, que significa a passagem. A Páscoa em si, ela representa a libertação do povo do Egito. A Páscoa ela foi comemorada ou celebrada quando o povo foi liberado do Egito. No Velho Testamento, sempre quando era comemorada, era para lembrar e fazer alusão a essa libertação do povo. No Novo Testamento, nós temos aquilo que nós cantamos ainda agora, o sacrifício perfeito, que foi Cristo, quando Ele morreu, o Cordeiro de Deus, Ele completa todo o sentido e todo o sacrifício necessário para propiação ou para expiação ou liberação e perdão dos nossos pecados. Por isso que hoje nós celebramos a Páscoa lembrando do sacrifício de Cristo na cruz e declarando que nós temos nova vida por meio de Jesus. Porém, a Páscoa, ela tem o sentido desde a época da escravidão do povo no Egito. É nisso que a gente vai começar a entender e lembrar da primeira celebração da Páscoa, para a gente poder entender o real sentido da Páscoa. Vamos ler junto Êxodo 12, versículo 1 ao 8. E eu quero que você leia comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. O Senhor... Vamos lá, mais forte. Se uma família... Guardem-no. Naquela mesma noite, e Êxodo 12, 21 diz: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Aqui que foi dada ou foi falado a primeira vez a palavra Páscoa, ou como a gente aprendeu, Pachá, Pesat, que fala justamente sobre uma passagem. Ali, Deus estava instituindo a Páscoa como uma celebração, porque Ele já tinha dito que Ele iria transportar o seu povo da escravidão do Egito para uma terra prometida. E lembrar, eu não estou anulando o sacrifício de Jesus, mas lembrando que a Páscoa é muito mais do que a gente simplesmente falar sobre uma crucificação ou sobre
o plano de salvação. Existe uma essência na celebração da Páscoa, e é isso que a gente vai entrar e entender melhor. Como eu vou celebrar no real sentido da Páscoa? Como eu vou celebrar Jesus na minha família? Como nós podemos fazer desse dia, não mais uma programação, mas um feriado no nosso calendário, mas realmente um sentido que nós vamos viver na essência. Como eu celebro a Páscoa? Naquele tempo, a Páscoa era celebrada no Velho Testamento pelos judeus. Então, era uma forma de sempre lembrar de onde Deus tirou o povo para onde eles estavam agora. Porém, através de Cristo, nós tivemos acesso agora, como gentios, como um povo que não é judeu. Nós temos acesso a vivermos essa libertação, essa passagem que Cristo nos trouxe da morte para a vida. Por isso que hoje nós podemos ter acesso e viver e celebrar a Páscoa. Por isso que hoje falar que a Páscoa, ela foi recebida para nós também, é possível. Porque Jesus morreu por nós. Jesus, ele concluiu. Ele foi o sacrifício perfeito. Grave sempre isso. Sacrifício perfeito. Mas como é que eu posso viver o real sentido da Páscoa em minha família? Então, vamos lá caminhar comigo. Eu quero que você preste bem atenção. Viver o real sentido da Páscoa em minha família é, primeiro, você entender que pertencemos a uma família biológica e a uma família espiritual. João 19, versículo 26 ao 27 diz: quando Jesus viu a sua mãe, Jesus estava crucificado nesse momento, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu-a em sua família. Quando nós pensamos na Páscoa, a gente precisa entender que nós não só vivemos uma família biológica. Por causa do sacrifício de Jesus, hoje nós temos uma família espiritual. Celebrar a Páscoa é um momento de eu celebrar com a minha família biológica, mas também é para celebrar com a minha família espiritual. Por isso que nós nos reunimos, nós nos alegramos, e é sempre lembrar disso. A Páscoa me possibilitou hoje ter uma família espiritual. A Páscoa, ela me trouxe aquilo que Jesus falou ali para João: olha, está aqui a tua mãe, e falou depois para a mãe dele: está aqui o teu filho. Ele estava concluindo dizendo: ei, agora por causa do meu sacrifício, nós pertencemos a uma família. Todos nós somos filhos de Deus, irmãos um dos outros. Nós temos esse vínculo de relacionamento. Então, para começarmos a celebrar a Páscoa, eu preciso entender que eu celebro com as minhas duas famílias: a minha família biológica e a minha família espiritual. É uma consciência que eu não sou mais apenas um, nós somos um povo, nós somos uma família. É uma consciência de cuidado e pertencimento. Quando Jesus fala isso para João, ele está dizendo, em outras versões você vai ver, João abrigou-a em sua casa. João cuidou de Maria. Jesus estava dizendo: olha, está aí a tua mãe, agora cuida dela. E está aí o teu filho, agora cuida dele. Jesus, ele conclui o plano dele na cruz, dizendo, em outras palavras, parafraseando, eu vou dizer: vocês têm uma família agora, você não está mais só. E eu digo isso para você, para nós celebrarmos a Páscoa, lembre sempre, você tem uma família biológica, mas você também tem uma família espiritual. Nós somos um povo, não somos mais sós. Você não está sozinho, você tem uma família. Segunda forma de nós vivermos o real sentido da Páscoa é decidirmos viver a mudança. Êxodo 12:8 diz: naquela mesma noite comerão carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Uma coisa interessante, que quando Deus ele institui, dizendo: Moisés, olha, orienta para que cada um pegue o cordeiro, ou novilho, sacrifique-o, passe o sangue nos umbrais da porta, e depois se reúnam como família e comam. Só que comam também junto com ervas amargas e pão sem fermento. Eu me questionava muito tentando entender o que era o sentido de comer uma erva amarga e um pão sem fermento. Só que a erva amarga e o pão sem fermento simbolizavam a vida que eles tinham no Egito, que era uma vida de escravidão, era a vida de dor, de pesar, de opressão. Quando Deus ele faz isso, ele está, vou dizer assim, colocando na memória deles: ó, vocês estão comendo a última refeição de vocês num processo de escravidão,
e eu estou levando vocês para uma vida de liberdade. Por isso, quando comerem, entendem que há uma mudança necessária para viver a passagem, ou como a gente aprendeu, a passagem significa a Páscoa. Então, para viver, esteja atento ou disposto a viver uma vida ou viver um processo de mudança. E quando nós vivemos, ou para vivermos o real sentido da Páscoa, na nossa família, precisamos estar conscientes que algumas mudanças precisam acontecer. Algumas mudanças que nós ouvimos em vários versículos, talvez em mudança de mentalidade, mudança de caráter, mudança que leva a uma transformação. Para vivermos o real sentido da Páscoa, precisamos estar dispostos a deixar-nos ser transformados. 1 Coríntios 5, versículo 6 ao 8, diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos da sinceridade e da verdade. Para nós celebrarmos a Páscoa em família, precisa ter uma mudança no nosso caráter, precisa ter uma mudança na nossa vida, precisa ter uma decisão. Nunca nós vamos conseguir trazer a realidade de Cristo para nossa casa ou para nossa família e vivermos o real sentido da Páscoa todos os dias, se não estivermos dispostos a viver uma real mudança. Viver todos os dias a mesma coisa, ou como ele usa aqui o exemplo, vivendo uma vida fermentada, não vai nos possibilitar a viver aquilo que o povo teve como representação, de comer a carne do sacrifício e provar do bom e do melhor que uma nova vida em liberdade possibilitou a eles. Se você não estiver disposto a mudar ou a transformar aquilo que for necessário para viver a essência da Páscoa, a essência de Cristo, a essência do sacrifício de Cristo na sua família, talvez a sua vida familiar, eu vou dizer, vai sempre viver uma vida com gosto de erva amarga e tão infértil como um pão sem fermento, que não cresce. Sempre avalie e pense: eu estou disposto a mudar? Até onde eu estou disposto a abrir mão e a me possibilitar ser transformado para mudar a realidade na minha família? O que acontece é que, normalmente, ele foca num ponto muito importante: o orgulho. E o orgulho nos impossibilita de trazermos uma atmosfera de amor, uma atmosfera celestial de honra, de cuidado para dentro das nossas casas. E a gente vive, na maioria das vezes, uma relação conflituosa com nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges e assim sucessivamente, todos aqueles que convivem junto. Então esteja disposto e decida viver a mudança, para que você viva o real sentido da Páscoa na sua família. Terceiro ponto: para eu viver o real sentido da Páscoa, é necessário se preparar para a jornada juntos. Êxodo 12, 11 diz: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, porque essa é a Páscoa do Senhor. Aqui o ponto que eu quero pegar para você é que, quando Deus ele deu a instrução para Moisés, ele disse: olha, se preparem, comam, celebrem lá, porque amanhã vocês vão partir para a jornada que eu vou direcionar para vocês. Vocês vão partir em direção à travessia no deserto para chegar na terra que eu prometi. Então estejam preparados. A celebração da Páscoa, ela é feita junto com o preparo para essa jornada. Só que quando ele pega, é interessante que ele faz a alusão sempre ao cinto, à sandália e ao cajado. E biblicamente, o cinto, ele representa, lá na armadura de Deus, o cinto da verdade. Então, para nós vivermos preparado para uma jornada na nossa família, o cumprimento do propósito de Deus para a nossa família, esteja cingido da verdade. Viva um relacionamento baseado na verdade com a sua família. Institua esse valor de verdade no meio da sua casa. Viva a verdade na essência, porque Deus ele é a própria verdade. Cristo é a verdade e a vida. Estabeleça na sua família como um alicerce, viver a verdade. Ele em seguida ele fala sobre a sandália. Ainda nas armaduras ele vai falar sobre a sandália da preparação do Evangelho da paz.
E aí eu faço uma pergunta para você: o quanto você tem preparado a sua família para viver essa jornada, instituindo ou colocando, incutindo o Evangelho na sua casa? O quanto você tem vivido o Evangelho, que é só através dele que nós vamos viver a paz que excede todo entendimento. Eu acho que o melhor conceito, eu quero abrir aqui um parênteses, o melhor conceito de paz que eu tenho não é quando está tudo tranquilo. O melhor conceito de paz é quando eu tenho a confiança de que está tudo no controle de Deus. Quando é que você vai viver essa realidade de confiança em Deus? É quando você começar a trazer a realidade, ou começar a colocar o Evangelho como um ponto de firmamento na sua família. Aí sim você está preparado para a jornada que Deus estabeleceu para você. Talvez você ainda não chegou na realidade que você queria viver na sua família. Talvez não chegou na realidade financeira, profissional, ministerial. Talvez você ainda não chegou, porque tem uma jornada. E a única forma de você vencer e suportar essa jornada é estar preparado, calçados com a sandália da preparação para o Evangelho da paz. Leve o Evangelho para a sua casa. E eu estou falando aqui para pessoas que de alguma forma já conhecem Jesus. É fácil ouvir o Evangelho aqui na igreja de alguém que está aqui no púlpito. Agora, trazer o Evangelho como valor e princípio que norteia a minha casa é um desafio que eu vivo diariamente. Porque o Evangelho me confronta e me faz mudar, como nós acabamos de falar. Mas decida, prepare. Foi isso que Deus estabeleceu ou orientou para que o povo fizesse na celebração da Páscoa. Olha, celebrem, mas se preparem. E aí por último ele fala sobre o cajado. Esteja com o cajado na mão. E o cajado biblicamente representa direção, cuidado, correção ou proteção. Esteja sempre, e aí serve tanto para os pais, para os maridos, esposas, para os filhos também. Entender que tem um cajado que norteia, ou que está no meio da minha família, é entender que há uma direção, e a direção é segundo a vontade de Deus. Que há um cuidado, é um cuidado mútuo entre a família, e que há uma correção. Quando se é necessário, o cajado ele é utilizado para que você volte para a direção correta. Estabeleça esse preparo para que você viva a jornada. E aí, para todo mundo para os jovens que estão pensando em casar, ou para quem já não é tão jovenzinho, mas está a fim de casar, comece a estipular isso na sua família agora. Comece a estabelecer isso na sua relação, a viver a verdade, a viver o Evangelho que traz a paz, e a trazer o cajado que traz direção, cuidado e correção, para que você esteja preparado nessa jornada que se chama casamento, para que você esteja preparado nessa jornada que se chama paternidade, ou maternidade para as mulheres, para que você esteja preparado nessa jornada que se chama convívio familiar. E isso funciona sempre lembrando minha família biológica, mas também na jornada que se trata de família espiritual. Já pensou, se eu não trabalho a verdade na minha família espiritual, a gente ia viver um ambiente totalmente tóxico e ruim, porque ia viver baseado na mentira e na falsidade. Já pensou se vivêssemos a realidade de não estabelecer o Evangelho como o nosso calçado ou como nossa direção na nossa família espiritual? Aí podia acabar a igreja porque não faz sentido que nós vivemos o Evangelho. E o cajado não haveria cuidado, não haveria proteção. Então, isso é uma base para que vivamos toda a jornada como família. Quarto ponto, se eu quero viver o real sentido da Páscoa na minha família, eu preciso compartilhar o que tenho recebido de Cristo uns com os outros. Êxodo 12, 3 ao versículo 4, vamos ler juntos? Digam: olha uma coisa interessante. Eu acho que esse é o sentido que é mais esquecido ou ignorado quando se trata de uma celebração de Páscoa. Celebrar a Páscoa tem muito a ver, na verdade, com você compartilhar. E nessa primeira celebração de Páscoa,
A orientação que Deus dá é justamente, olha, peguem o cabrito ou o cordeiro, façam lá para sua família. Porém, se a sua família é pequena demais para um animal inteiro, chame os seus vizinhos. Ou seja, há sempre uma relação com aquelas pessoas que são próximas. E aqui ele faz alusão da sua família espiritual e da sua família biológica. Aquilo que Deus está te dando, para quem estava no Retiro Satisfação, vai lembrar. O que eu estou recebendo de Deus, o que Deus está me dando, eu celebro. Bora ver quem está no Retiro Satisfação, vou perguntar de novo. Eu recebo. Mais uma vez, eu recebo. Aquilo que você está recebendo de Deus para você viver a essência da Páscoa, você se alegra e você compartilha. Se você começa a viver uma vida isolada no seu, eu acho que no seu egoísmo até, você nunca vai conseguir viver a essência da Páscoa. Porque a essência da Páscoa está em compartilhar, é viver juntos. É você estar com a sua família, tanto biológica e espiritual, mas também atentar à necessidade do irmão que está próximo e dizer, vem aqui, vamos comemorar juntos. Deus está me abençoando tanto que eu quero também compartilhar um pouco dessa bênção com você. E aí, eu abrindo parênteses de uma coisa que eu lembrei, que para mim foi extraordinário, na palavra da ceia que o Vitor deu na última Santa Ceia. E aí quem lembra, eu vou explicar uma coisa muito importante. Ele leu, que está lá até aqui em 1 Coríntios 11, versículo 20 a 21. Se quiser acompanhar, ele diz o seguinte: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, outro se embriaga. Olha o que ele está falando, que foi muito importante e muito interessante esse entendimento. A ceia, primeiro, ela faz lembrança ao sacrifício de Cristo na cruz. O pão representa o corpo e o vinho representa o sangue. Porém, quando Paulo está falando isso, ele está dizendo, olha, e logo em seguida, se você for ler, ele está falando de comer indignamente. E aí, talvez por uma consciência, uma ideia errada ou religiosa, a gente aprendeu que comer indignamente é se eu comer em pecado, e não é. Ele estava dizendo, olha, comam sem essa gula de querer comer que nem um desesperado chegar, porque o que o povo estava fazendo? Serviam a ceia e, vamos quebrar um paradigma aqui bem grande. A ceia é uma refeição. Jesus utilizou os símbolos de pão e vinho simplesmente porque era o mais comum, mas vamos pensar se ele tivesse feito aqui em Manaus. O que seria o pão e vinho para a gente? Um tambaqui e uma coca, um suco de cupuaçu. É um açaí, mas açaí já é sobremesa, já. É uma prata em cheio. Mas vamos pensar nisso. Jesus utilizou aqueles símbolos para porque já era tradição do judeu. Terminou a refeição do jantar, eles iam para a ceia, compartilhavam vinho e pão. Eu fui uma colônia alemã lá no sul, e é muito interessante porque antes e depois de comer, eles compartilhavam uma taça de... Não, nem uma taça, na verdade, é menos de um cálice, eu acho, de vinho cada um. Porque eles falavam que era tradição e era uma forma de não sentir dor no estômago, porque também era rodízio de carne, era direto lá comendo. Então era uma forma de eles compartilharem, era tradição. Agora imagina, Jesus pegou aquilo, ele estava dizendo, olha, e isso foi, eu estou só repetindo o que o Vitor falou, porque para mim isso foi muito, muito extraordinário. Jesus só fez falar assim, olha, como vocês sempre estão reunidos para comer a ceia, depois da janta, então quando vocês fizerem isso, lembrem de mim. E aí para ficar mais fácil para vocês, está vendo aqui o suco? O suco é o meu sangue, e o pão é o meu corpo. Então sempre que vocês comerem, lembrem de compartilhar. Jesus pegou, só faltou desenhar, compartilhar um com os outros, e façam isso em memória de mim. Só que aí os animalzinhos que estavam lá na época de Paulo, o que eles estavam fazendo? Faziam a refeição, chegava desesperado e saíam comendo que nem doido. E ele dizendo, olha, vocês esqueceram tudo o propósito. Se o propósito é compartilhar, o propósito é você comer juntos, o propósito é que todos sejam saciados, o propósito é vocês estarem reunidos, não é sair comendo que nem um desesperado. Que nem aquelas festas de criança que faz e já tem o que está fazendo a bandejinha antes de comer. Tá, é só um desabafo aqui, tá? Mas é basicamente isso que Cristo está fazendo, ele está falando, Paulo está dizendo assim, olha, quando vocês estiverem celebrando a Páscoa, ou lembrando do sacrifício de Cristo, que é pelo ato da ceia, façam compartilhando.
façam, chamando para que ninguém fique de fora. E é isso que nós acabamos de ler. Olha, não come sem esperar os outros, espera. Esse é o propósito, é compartilhar. Então, eu ia falar isso no final, mas eu já deixo para você. A gente pensou que só em fazer alguma coisa hoje diferente, porque pensando, é domingo de Páscoa, vamos fazer, sei lá, Santa Ceia. Não, vamos fazer tal coisa. Surgiu várias ideias. Só que o pastor falou uma coisa para mim, eu fiquei raciocinando, eu digo, não, é verdade, é esse que é o sentido. Ele falou, Rodrigo, não adianta a gente fazer algo que leve para a ideia de dentro da igreja, porque a Páscoa não é viver nesses quatro cantos aqui, nessas quatro paredes. A Páscoa é para ser vivida lá na sua casa, e aí você com a sua família, convide um irmão da igreja, um amigo seu, sei lá, quem você quiser convidar, e aí dizer, vamos comer aqui, seja lá qualquer coisa, e só dizer, cara, hoje, vamos lembrar que Jesus morreu por nós, e por isso que nós estamos alegres, é por isso que a gente tem esperança, é isso que a Bíblia diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, porque Cristo morreu, hoje Ele habita em mim, então eu tenho esperança. Então vamos comer se alegrando pensando nisso? Nossas santas ceias vão ser muito mais poderosas se a gente começar a aplicar isso com esse entendimento. Que não é comer um pão, um vinho aqui na igreja e fazer um ato religioso, não é isso. A ceia é muito mais profunda e a essência é muito mais linda do que simplesmente comer e beber. Porque próprio Mateus vem falar, olha, vocês se preocupam com o que comem e bebem e vão vestir. Só que quem se preocupa com isso são os gentios que ele fala? Não, são os gentios, né? Não, são outra palavra, que nos abandonaram, eu esqueci agora. Mas ele está dizendo, olha, vocês se preocupam com isso, não é para se preocupar. Não é para vocês se preocuparem com isso. Porém, primeiro, busquem o reino dos céus e as outras coisas, ele está falando, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, vai ser acrescentado, porque o foco nunca vai ser na nossa necessidade básica de comer, beber e vestir, o foco vai ser sempre qual é o propósito do reino dos céus, qual é o propósito do reino de Deus, qual é o propósito do reino dos céus aqui. Se o propósito é eu estar me relacionando como família, é eu estar me relacionando com Deus, é eu estar me relacionando com uma família espiritual, uma família biológica. Então essa é a essência. O foco do reino de Deus sempre vai ser pessoas. E quando se trata de pessoas, se trata de relacionamento. A gente, lá na célula, eu falo uma coisa muito interessante. Sempre, pessoal, cara, você pode ter a melhor ideia que for, mas se não levar a termos relacionamento, é melhor a gente não fazer. Porque o foco do reino de Deus é relacionamento. Por isso que a gente não anda sozinho. Por isso que precisamos ser dois, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Por isso que são cordões de 3 dobras, não de uma. Porque o foco do reino de Deus é relacionamento. E quando a gente fala de compartilhar o que Cristo tem nos dado, é a gente expressar com gratidão tudo aquilo que Cristo nos deu. E viver quebrando essa barreira de egoísmo. E dizer, vem aqui, vamos sentar, vamos comer, vamos compartilhar. E eu tenho vivido uma experiência muito extraordinária que... Quanto mais, nas últimas semanas eu tenho feito algumas atitudes, que eu tenho compartilhado algumas coisas com algumas pessoas. Intencionalmente eu tenho dito, não, eu vou compartilhar isso com alguém, com fulano, com ciclano, pessoas que fogem um pouquinho do meu círculo. E Deus tem me acrescentado tanto, que a gente não sabe nem de onde vem. Eu não estou falando só de recurso financeiro, não. Estou falando de ajuda, de atenção, de alguém ligar, está tudo bem, eu dizer eu te amo, sei lá. Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades quando nós aprendermos a compartilhar com as outras pessoas. E aí aquilo que eu falei lá no Retiro Satisfação, se eu quero ser satisfeito, eu preciso satisfazer primeiro. Satisfaça alguém, compartilhe com alguém para que você receba muito mais de Deus. Você já recebeu a salvação, você recebeu a vida eterna, você recebeu libertação de uma vida de escravidão ao pecado. Então compartilhe com as outras pessoas com gratidão aquilo que Deus te deu. Amém? Quinto ponto, para nós vivermos a essência da Páscoa, nós celebramos e nos alegramos juntos. E é engraçado, eu estava entrando no YouTube hoje à tarde, estava vendo alguns culto de Páscoa, né? E parece um velório alguns. Só que olha o que Deus está falando. Êxodo 12:14 diz, esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes... Não, vocês orarão?
Vocês farão, oh, Jesus. É isso? Vocês farão o quê? Como? Não. Celebrarão como? Rapaz, eu não sei vocês, mas festa de final de ano para mim é um exemplo. Todo mundo fica doido. E pula, e festeja. Parou a artrose, parou a trombose no pé. Está todo mundo pulando, dançando, se alegrando. Está com dor de estômago, mas está comendo. Não sei, está se alegrando. Porque isso é a festa é dizer, olha, quer saber? Independente da situação que eu estou, independente das condições que eu estou, eu vou me alegrar. Eu vou celebrar, eu vou festejar. E a Páscoa é isso. Hoje, talvez, para a gente não faça tanto sentido, porque é muito mais uma representação espiritual do que literal. Mas se coloque agora no lugar daquele povo, 400 anos vivendo em escravidão, apanhando, sofrendo, para que conseguisse sustentar de uma forma ruim ainda. A possibilidade de ser livre era algo extraordinário. Era um povo que só de ver a possibilidade, eles se alegravam. E sabe o que é mais louco? A parte, eu vou dizer, o livro da Bíblia, que mais fala sobre festa, ou vamos tirar o livro, eu vou falar o período bíblico que mais fala sobre festa, é o período que o povo estava no deserto. Era como se Deus estivesse nos ensinando, olha, independente das condições que você está vivendo, você tem que se alegrar, você tem que festejar, porque eu estou cuidando de você, eu estou dando a possibilidade de você ver a esperança de um futuro melhor do que você está hoje. Se alegra. Tem gente que está recebendo, não, vou fazer de novo, vamos lá, quem está no retiro satisfação, eu recebo, de novo, eu recebo, tem gente que está recebendo, chega aqui, pelo amor de Deus, desgraça, minha vida não muda, é a mesma coisa, todo dia. Aí a pessoa recebe uma bênção de Deus, pega, Deus te deu uma casa, pô, minha casa é pequena, ai, dá muita, ou então a casa é grande, glória a Deus, é grande, tem que, muito espaço para limpar, não demora muito, é caro para pagar uma diarista. Aí a pessoa está pedindo um carro, Deus deu um carro, nem carro é caro, gasolina do jeito que está, e tem que trocar pneu, e não sei o quê. Aí Deus deu um esposo, uma esposa, aí eu não vou nem falar, que a pessoa virar o troço. A gente tem que aprender a celebrar com as coisas que Deus nos dá, e eu acho que a melhor representação é de entender o que nós falamos terça-feira aqui no 30 Semanas, essa semana. Deus, Ele está nos dando presente todos os dias. O problema é que a gente está com uma mão cheia de caixa, e aí eu não sei o que tem nessas suas caixas. Alguns estão levando murmuração, estão levando problema, estão levando desgraça, mas aí a gente está com a mão tão ocupada que a gente não consegue abrir e dizer, Deus, eu recebo tudo isso que está me dando. Às vezes Deus está te dando um presente, simplesmente de alguém dizer, bom dia, Deus te abençoe. Aí você, bom dia o que, filha da mãe? Se alegre, festeje. A Páscoa é um dia para a gente se alegrar. A Páscoa é um dia para a gente olhar para a nossa família, glória a Deus, você está vivo, glória a Deus porque vocês estão aqui comigo. É você chegar na sua casa e olhar, Jesus pode não ser a melhor casa de Manaus, mas é a minha casa. Eu tenho aonde deitar. Jesus não tinha onde repousar a cabeça, tu tem onde dormir? Está ótimo. Se alegre. No mundo tereis aflições, mas... Beleza, a gente falou o coloquial muito bonito. Se alegrem, porque eu já venci o mundo. Ele vem falar, tende, lá em Tiago, tende por grande motivo de alegria, quando passar por diversas provações. Vou falar na linguagem do Rodrigo, meu irmão, faz festa, mesmo se as coisas estiverem passando ruim. Se alegra. A Páscoa tem a ver com alegria. Rodrigo, mas fala do sacrifício de Jesus, foi algo horrível, foi um massacre, Jesus sofreu. Sim, chorem com os que choram e se alegra com os que se alegram. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, é isso que a gente não lembra, ao terceiro dia ele ressuscitou. E por causa da ressurreição de Cristo, hoje você não é condenado, você tem a esperança da vida eterna. Então se alegre, simplesmente. Mas minha vida não está legal, se alegra. Mas minha vida não está, meu casamento não está legal, se alegra, meu irmão, só sorri. Festeje, vamos festejar.
Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, se alegra. Mas agora fala com ela, tira essa cara de taxa e faz uma alegria mesmo. Por favor. Sexto ponto, para nós vivermos a essência da Páscoa, e aqui é muito lindo e muito interessante. Nós precisamos ensinar a essência da Páscoa para os nossos filhos, ou meus filhos, colocando assim. Êxodo 12, versículo 26 ou 27, ele diz: quando seus filhos lhe perguntarem, o que significa essa cerimônia? Respondam-lhe, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas israelitas no Egito, israelita no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Aqui, claro, a gente está lembrando daquilo que aconteceu, mas vamos trazer a essência. Aquilo que as crianças cantaram, talvez hoje pareça algo bonitinho, 20 segundos, algo bem rápido, mas o quanto é importante a gente ensinar para nossas crianças e dizer: ei, a gente celebra a Páscoa, meu filho, é porque um dia Jesus morreu por nós e Ele nos dá a esperança. Um dia Jesus morreu, independente se a economia no futuro estiver bom ou ruim, Ele te dá esperança de glória. Um dia Jesus morreu, independente se você acertar ou errar, Ele te ama e Ele ainda te perdoa. Ensinar para nossas futuras gerações é o que vai dar o sustento para a gente viver o poder de Cristo nos anos que vão vir. Quer uma mudança na nossa sociedade? Comece ensinando para o seu filho valores e princípios básicos de dizer amor, respeito, honra, tudo que há na essência do sacrifício de Cristo. Ele nos amou, Ele nos respeitou mesmo a gente não merecendo, Ele nos honrou mesmo a gente não merecendo, e aí a gente vai começar a acessar a graça e viver por inteiro. De graça recebemos, de graça nós vamos dar. Sétimo e último ponto, nós vivemos a essência da Páscoa quando recebemos uma nova filiação. Jesus morreu por nós, e até o momento, a Bíblia descrevia Ele como unigênito de Deus. Então Ele era o Filho único de Deus. Quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia descreve assim, João 1, versículo 12 ao 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram em Deus. Gálatas 3, versículo 26 a 27 diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. A melhor forma de nós celebrarmos a Páscoa é isso que nós ficamos fazendo aqui e ouvimos lá no nosso retiro de satisfação. É receber, celebrar e compartilhar. Eu não sei o que você vai fazer depois daqui. Eu não sei o que você entendeu a partir daqui. Mas entenda essas três coisinhas. Se você começar a viver a sua vida baseado nisso, você vai começar a ver todas as áreas da sua vida prosperarem. Receba, se alegre, celebre e compartilhe. Para os pais que têm filhos, seu filho tirou uma boa nota, fez um desenho, ele veio todo empolgado, não vai dizer para ele, faz direito, não, chega de para ele, meu filho, mostra aí, você recebe, se alegra com ele, elogia, diz, meu filho, parabéns, que legal, e aí depois compartilha, vou te ajudar, vamos lá, papai confia em ti, acredita em ti, semeie palavras positivas na sua família. Para você que não tem filhos, mas que é casado, problemas vão vir, conflitos vão vir, nós somos seres humanos e a gente tem opiniões diferentes, pensamentos diferentes, então vem atrito, vem conflito. Mas pare de focar tanto nos problemas ou nos atritos que possam surgir na sua relação. Comece a olhar para o seu marido, para a sua mulher, e comece a dizer para ele, recebe, por mais que seja pouco o tempo ou a atitude boa que ele possa retribuir para você, mas receba, se alegre com ele e compartilhe mais momentos. Faça dessa pessoa, faça da sua família um lugar onde você vai compartilhar tudo aquilo que Deus tem dado para você. Amém?